has my gold medal from the World Championship, and I have his silver. So I'm going to unleash my fury today and revenge. Top. Muito orgulho aqui, ó. Fala aí, Gustavo. O que você tá achando? Tá rindo do quê? Eu tô achando. Vai ajudar? Arrasta pra cima. Faz um mês que eu combinei com esse monstro aqui que a gente ia fazer uma aposta, porque se eu fosse campeão brasileiro a primeira vez eu ia pintar o cabelo de branco. Mas ele não acreditou muito, ele falou vamos ver. Veio no embalo e quando ele chegou e viu que eu tava fazendo mesmo, ele deu uma sentida. Ele falou mentira. Eu vi na Expressa. Aí teve que fazer mesmo, porque ele achou que eu tava dando migué. E é isso. Promessa é dívida, entendeu? Preto é assim. Já. Vamos pro café da manhã. Arthur, você engole a comida, hein, pelo visto. Não. Mas também vai ser quase assim. Você também vai piscar e vai ter sumido. Acho que foi quase isso. Ainda tá tudo bom pra ela. Dá mais dó é a cara da Lilica, que ela sabe quando a gente pega a mala, ó, ela fica toda triste olhando pra gente, ó. Vocês vão me largar de novo? Olha lá. Ela fica desesperada então, né? Ah, dá uma pena. Dá pra ver a carinha dela de triste. E como é que é a escolha das blusas? Vocês escolhem cor, eles dão pra você? Não, Como é que eles dão é isso? aleatório, eles dão aleatório a cor. Eles mesmos lá que escolhem. E você tem alguma superstição, tipo, eu prefiro jogar com essa cor ou com aquela cor? Não prefiro nenhuma não, mas... De bonita eu acho a azul a mais bonita que tem. A azul e a branca. São as mais... Eu gosto quando a gente tem que recebe a azul pra jogar a branca. Acho que fica bem bonito. Como é que eles chamam? Das douradas, né? Das camisetas douradas, assim. Ah, é? Aquilo é uma parada que todo mundo almeja. É lógico que todo mundo almeja ficar em primeiro lugar, é isso natural, né? O time que fica em primeiro, mas... A parada da camiseta dourada, tipo assim, é uma parada que todo mundo quer usar mesmo. Tipo, Ah, sim, com certeza. Isso é uma coisa que todo mundo quer usar, porque se destaca ali, né, na frente de todo mundo, se destaca nas fotos, pra torcida, é uma coisa que é bem legal. E é um objetivo nosso, no meio do Arthur, a gente quer pegar essa camisa dourada aí e não largar mais. Vai chegar nessa hora. Tá confiante. Olha, hoje a gente é o quarto do ranking. Tem as duas duplas olímpicas, o Evandro e o Bruno, o Alisson e o Álvaro. E o André e Jorge, depois a gente. E a gente hoje é o quarto. Então a gente tem uma briga aí até chegar lá. Não é só uma dupla não, temos que passar 3. Mas nós somos a dupla com menos tempo jogando junto, a gente já tá ali no topo ali. A gente tá sempre brigando ali na semifinal, na final. Então a gente sabe que é um passo de cada vez, né? Assim, de um dia pra noite a gente vai chegar lá, ganhar de todo mundo, que já joga junto há mais tempo, que já tem um trabalho maior. Tu abriu tua tabela já? Sabe a pontuação? Tô levando a mais. Não, mas dá uma conferida que eu acho que a mais não é tão a mais não, porque tem jogo que ele mandou vocês tomarem 2, 2 com 2 são 4. Eu acho que sempre o primeiro jogo 2, o resto é 1. Dá uma conferida, abram as respectivas tabelas pra gente poder ver.
Vai pra tabela, é mais fácil. Não, o meu segundo jogo é 2. O meu A tabela primeiro de jogo é vocês é 1. diferente. Como tá muito quente, a gente conversou com o nutricionista e pediu pra ele sugerir um protocolo de hidratação. E é a primeira etapa que a gente vai fazer isso. Então, ontem a gente teve uma reunião e ele explicou o protocolo de cada um. Porque, enfim, além deles terem pesos diferentes, demandas diferentes, né? O Arthur, por exemplo, toda hora tá sacando e tem que ficar correndo pra rede. Então, ele fez um protocolo bem personalizado. Só que é a primeira etapa que a gente vai estar trabalhando com esse protocolo. Então, é novidade para nós três. Sempre antes de começar o jogo e quando acabar, eu vou ter que pesar eles para poder ver quanto que eles estão perdendo de peso, né, no decorrer do jogo e a gente fazer essa reposição com base no peso deles. Então é mais uma coisa que a gente ganhou para poder fazer na etapa, mas enfim, é importante, até porque hoje a gente não sabe como que o corpo deles reage após o jogo e talvez a gente esteja com déficit nessa parte de hidratação, de eletrolídeo, enfim, de questão nutricional. Rapaz bonito aqui, ó. Se apresente aí, por favor. Chegando em Saquarema, galera. Famoso Mateuzinho de Sergipe. Subido. Filho de Cida. Filho da Cida. Cida mãe da Duda, né? Nossa motorista aqui, como sempre. Chegando aí, ó. Todo dia. Olha, a gente já estava na expectativa de saber quem a gente ia enfrentar no dia seguinte, porque já estavam acabando os jogos do Qualifying. E aí o André e o Jorge chegaram, fizeram um teste e deram... Infelizmente deu positivo, né? E a gente ficou sabendo que eles não jogariam a etapa. E com isso a gente se tornaria a dupla líder do ranking. Na hora, assim, a gente nem foi a nossa primeira coisa que veio, não foi a primeira coisa que veio à cabeça. A primeira coisa que a gente veio na cabeça foi tomar um susto, assim, porque quando você sente mais quando você vê alguém que está perto de você, né? Quando A gente se coloca no lugar da pessoa, né? De você treinar ali, fazer toda uma preparação e chegar na hora dar positivo, você ficar sabendo que você não vai jogar é muito difícil, cara. A gente é a nossa vida tá ali, chegar pra jogar, aproveitar tudo que a gente treinou, todo o sacrifício que a gente fez, né, nas semanas que antecederam o campeonato. Então chegar ali e ter a notícia de que você não vai poder jogar, não vai poder participar daquilo que você tanto treinou, é muito difícil, né? Quando a pessoa testa positivo lá em Saquarema, a produção da etapa já tem um quarto separado para quem testa positivo lá. de quarentena. Já fica de quarentena, não tem acesso a nada, fica dentro do quarto. Eles levam toda a alimentação, tudo que a pessoa precisar, eles levam lá no quarto, deixam no quarto para a pessoa. Todo mundo de máscara, todo mundo muito bem informado assim do que pode acontecer, entendeu? Uma situação dessa nunca aconteceu antes, do líder estar lá e chegar lá na hora da etapa e não tá, né? Não poder jogar. Isso aí acho que foi a primeira vez que aconteceu e ninguém sabia o que pudesse. Ninguém acho que nunca foi pesquisar no regulamento quem usaria a camiseta dourada, porque nunca aconteceu uma situação dessa. Eles preparam muito antes, né? E ter oportunidade de estar vestindo a camisa dourada é um estímulo a mais para todo mundo ali, Tanto é que não veio nem da gente, assim, a preocupação de estar jogando com a camisa dourada, né? Os outros atletas ali... É um símbolo muito... acharam legal, assim, outras duplas terem a oportunidade de usarem e falaram, pô, como é que vocês não vão aproveitar essa oportunidade de usar a camisa dourada? E aí, nisso a gente foi aquecer, o Valder foi ver sobre a camisa e daqui a pouco ele, no meio do nosso aquecimento, ele aparece com as duas camisas douradas, assim. Não tinha nem nome pra vocês verem, assim, porque normalmente a camisa dourada já vem já com nome desde o primeiro jogo, né? E quem tá usando as camisas normais, coloridas, só tem nome a partir das quartas de final, então nem tem nome mesmo. Aí o Valder chegou com as camisas, a gente, quando recebeu, assim, viu em mão que a gente ia jogar com a camisa dourada, que acho que deu aquele susto, né? Foi caramba. Quando você ganha uma camiseta que você sempre viu, eu sempre vi pela TV, né? As pessoas usando a camiseta. Tipo assim, é um sonho de todo mundo ser o primeiro do ranking e continuar para ter ela, para ter ela em todas as etapas. É um símbolo muito forte pra gente.
como eu falei, assim, nunca houve uma situação como essa. Então, acho que ninguém nunca chegou a ver no regulamento o que aconteceria. Sim. Pelo regulamento, pela dupla, pelo ranking de entrada da etapa. Então, como a gente era a segunda do ranking e o André e o Jorge, infelizmente, positivaram, eles tiraram a inscrição deles da etapa e nós, automaticamente, né, viramos a dupla número 1 do ranking. E com isso, a gente teve o direito de usar a camisa dourada na etapa. Então, A gente era da dupla número 1 na tabela, né? A gente virou a dupla número 1 na tabela, então teve que... a camisa dourada pertence ao evento, então ela vai ter que participar no evento, não importa quem estivesse no número 1 do ranking. Se os 10 primeiros, por algum motivo, não participem, tenham que tirar a inscrição, o 11º primeiro vai virar líder e ele vai usar a camisa dourada. Então, não, foi um torneio um pouco atípico, assim, por diversas coisas, assim. A gente estava muito quente, a gente alterou um pouco a nossa alimentação ali no torneio. Bastante, ventou muito. Eu passei mal logo no primeiro dia ali, cara. Eu passei mal no jogo, eu não conseguia, eu sentia falta de ar. Brinquei até com o Arthur, parecia que eu tava com Covid ali no meio do jogo, porque não baixava o batimento e a respiração não vinha. E aí no primeiro dia já assim não consegui recuperar, não tive tempo para recuperar, porque era um jogo atrás do outro. E a gente foi levando, cara, e a gente foi conseguindo resultado atrás de resultado, devagar, se superando, dando o nosso jeito ali, cada jogo a gente achava uma saída de uma forma diferente. Logo no primeiro dia é classificatório já, né, cara? O terceiro jogo ali, se você perder, no sábado você não joga mais, que tem as oitavas. Então você tem que se recuperar em todos os jogos, tem que pensar muito bem naquilo que você está fazendo ali, ainda mais com esses fatores do sol, do calor. Se você ficar levando o que você fez de errado de um jogo pro outro, você nunca consegue se superar, né? Na semifinal a gente acabou enfrentando o Maia, só que antes disso, quando nós ganhamos as nossas quartas de final, aí fomos andando pro quarto e ficamos ali um pouco curtindo, né, relaxando na porta do quarto. O Arthur ali fora, sentado, e eu estava em pé na porta do quarto, eu lembro, com a porta aberta. E nisso chegou o Maia, super chorando, cara, super emocionado que ele tinha classificado para a primeira semifinal da vida dele. E isso é uma coisa que ele sempre quis, cara. E eu e Maia, a gente tem uma história. Nós treinamos juntos durante alguns anos. Nós passamos por alguns perrengues de troca de time, de troca de técnico, cara, e a gente acabou virando muito amigo. E aí acabou, por obra do destino, a gente se enfrentando na semifinal, né? Primeira semifinal dele, a gente se enfrentou na semifinal, a gente se enfrentou. E aí foi um jogão, foi 2-1 lá no alto, jogo super equilibrado. Eu lembro que no jogo eu olhava pra ele tava assim, ó, super feliz, cara. Eu era a pessoa mais feliz do mundo ali. Então, cara, a final foi contra um time que a gente já jogou acho que 4 ou 5 vezes, né? O Adrielso e o Renato. Então a gente se conhece bastante também, né? Dentro do jogo ali, o Renato, ele, a gente estuda bastante. A gente teve que estudar bastante porque a gente já jogou várias vezes contra. E é um show, né? Quase todos os jogos que a gente fez contra eles foi um jogão. Os 4 ali no limite de tudo que a gente tem que fazer, dos fundamentos, da garra, da força. Dá pra ver o quanto eles também são guerreiros como a gente. Tem um timaço de volume e bloqueio, defesa, quanto eles defenderam a gente, quantas vezes eles não recaram, saíram do bloqueio e defenderam as nossas bolas. Então é sempre uma garantia de um jogão. E mais uma vez a gente conseguiu se superar, a gente fez um primeiro set muito bem. Nós sabíamos que seria um jogo super equilibrado, né? Os dois times têm bastante volume, então não é fácil fazer ponto, né, nos dois times. A gente, antes de entrar em quadra, a gente já conversa e fala, olha, não vai ser fácil botar a bola no chão lá para eles, da mesma forma que para eles não vai ser fácil colocar a bola no chão aqui. E chegou no tie break, nós abrimos ali no 14-9 e
eles começaram a defender as minhas bolas, né? Eu lembro que a gente pediu um tempo no 14-12, se eu não me engano, né? Pediu tempo 14-12 e falei pro Arthur, eu vou pro meu melhor bola, eu vou dar com força na diagonal ali, cara. Eu quero ver eles pegarem. Eu tenho 2 chances, as 2 bolas, se eu tiver, eu vou atacar na diagonal com força. Eu não lembro nem o que aconteceu na primeira, mas na segunda... Eles sacaram em mim na primeira. Foi? E aí eu larguei. Aí na outra eles sacaram em mim. Aí eu fui que eu falei pra ele no banco. Eu falei, cara, eu vou dar na diagonal ali. Acabou que deu certo. Eu dei na diagonal, explodiu no bloqueio e foi pra fora. E a gente foi campeão. Eu lembro que quando acabou ali, a gente viu a bola indo pra fora, o Arthur ajoelhou. E eu demorei assim, acho que meio segundo pra perceber o que tava acontecendo ali. Eu olhei pra fora assim. A gente é campeão, o Arthur no chão, eu dei um grito de emoção, a gente se abraçou ali. Foi super legal, nosso primeiro título, com a camisa dourada. No quarto da Paula Pequeno. Vamos ao pódio! A dupla campeã! Guto e Arthur! Agora é a hora, hein? Não, vamos só dar uma olhada aqui. Bota aquela música do Laço de Família. Bota aí. Só pra olhar. Não pintou? Aí, mas é arroz japonês. O Bruno pegou Covid, aí está se recuperando ainda, né? E eu, junto com a minha comissão técnica, né, escolhemos o Guto porque o Guto já tem uns 2 a 3 anos aí que ele vem vivendo um bom momento, vem sendo um dos melhores defensores do circuito nacional e mundial também. Espero que a gente consiga colocar o nosso voleibol dentro de quadra. Você.